O maior problema do Brasil hoje é, com certeza, a segurança pública. O Brasil está cada vez mais parecendo o hub internacional para distribuição de drogas. Tem toda uma região do Rio de Janeiro que foi esvaziada completamente pelo crime. Um cara de fuzil, ele não coexiste no mesmo bairro que uma criança indo para a escola. O pai da criança vai imediatamente, se ele tiver as condições de fugir, ele vai fugir. Mas como a gente resolve isso, né? Como que você, trabalhando junto com Kim Kataguiri ou Renan Santos, faria para resolver o que tanto já tentaram e não conseguiram? Eu sonho de verdade com uma reforma total do sistema penal brasileiro. Mas é uma reforma do Instituto de Reincidência Penal, Código de Progressão Penal e ECA. Essas coisas não têm eficácia por causa de temáticas federais. Então, um problema que, na minha opinião, é simples da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, tem 8 mil moradores de rua. Então, eu poderia zerar moradores de rua no Rio de Janeiro em 2 anos, em tese. Se não tivesse nenhum nó legal, nenhum percalço legal por detrás. Esse cara não consegue se internar, esse cara não consegue tomar conta dele mesmo. E eu não consigo fazer nada por ele também da mesma forma. Por conta de uma concepção legal. O Rio, hoje, é o estado mais disfuncional da federação. São 7 governadores presos ou afastados, todos desde 88. Rio de Janeiro, um estado rico, sempre teve empresas privadas, empresas públicas, tem, 7 universidades federais, assim. Era pra ser um lugar maravilhoso, riquíssimo. O que o Rio de Janeiro fez que ninguém mais fez, né? Ele é o único estado que juntou, todos os outros separaram, né? A partir do momento que fundiu, eu acho que aí começa a disfuncionalidade política. Olá, pessoal, estou aqui com o pré-candidato a deputado federal Vitor Antum. Um prazer estar aqui. Pelo Rio de Janeiro, né? Pelo Partido Missão. E a gente vai fazer esse vídeo basicamente uma entrevista, né? Para o pessoal te conhecer melhor, entender o que te motivou a entrar na política, qual é a sua relação com o Partido Missão e, principalmente, quais são as suas principais pautas, o que você pretende defender como deputado federal em Brasília. Então... Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo Pessoa. É um prazer ser entrevistado por você, cara. Mas enfim, é isso. Então vamos lá, Antum. Cara, quem é você e por que você resolveu essa maluquice de entrar na política logo no Rio de Janeiro? Cara, era inevitável pra mim, porque eu desenvolvi esse interesse muito cedo, né? Na minha casa, os meus pais tinham posições políticas antagônicas e os dois eram muito politizados, extremamente politizados. Então... Um era uma professora, né? E outro policial. Era uma professora petista e um policial bolsonarista convivendo diariamente, então eu tava sempre no meio, né, desse diálogo, isso faz sentido, isso não faz sentido. Não que eu seja de centro, mas eu tava sempre conhecendo as duas posições, né, o tempo inteiro. E aí eu até lembro, cara, uma das primeiras obsessões, assim, né, que eu desenvolvi quando eu era pequeno foi o Getúlio Vargas, assim, tipo um hiperfoco. E aí foi no ano que saiu a biografia do Lira Neto sobre ele, eu ficar lendo, ficar pedindo pra ir no Palácio do Catete e tal. Então eu sempre fui uma criança extremamente politizada. Enfim, isso impactou a minha vida para sempre, né? Depois eu, enfim, estudei no São Bento, entrei na faculdade, fui fazer Direito. Eu até gostava de matemática, né? Mas, enfim, as humanas sempre me chamaram mais. Eu nem digo só direito, né? O português, sei lá, que seja, mas o todo, né? História, filosofia, antropologia. Eu sempre fui muito mais ligado a esses temas, apesar de também, né? Realmente não ter nenhum problema com ciências exatas. E aí, enfim, me formei, fiz tudo certinho, estagiei, Porto do Sul, Grupo Soma. E aí tirei meu AB também, mas na hora que eu me formei, eu tive a oportunidade, eu queria também desempenhar um papel mais profundo na vida mesmo. Eu não queria só entrar no mercado de trabalho, né? Então, por sorte, eu tive a oportunidade de começar o canal Novos Clássicos com meu amigo Eduardo Pessoa, por acaso está me entrevistando. E aí a gente, enfim, acabou virando um grande projeto educacional, onde a gente divulgou muitas histórias, muito conteúdo de história do Brasil, história internacional, filosofia, política mesmo, estrito senso, né? Muitos debates começaram através do canal e a gente conseguiu impactar muita gente da nossa geração, né? São mais de 20 milhões de views no canal principal, mais tantos outros milhões de views no Novos Clássicos Show, que é o nosso jornal, né? O nosso canal de notícias. E, enfim, até aquele momento parecia o suficiente, né? De certa forma, eu estava me envolvendo politicamente, já matava um pouco da minha sede, mas, enfim, não tinha muito o que fazer também, porque, ao mesmo tempo, a situação política no Rio de Janeiro é muito complicada. Então, olhava assim para os candidatos, mas meio que as alternativas, as oportunidades, ficava, vou entrar no grupo do Garotinho ou no grupo do Cláudio Castro? Não tinha muito o que fazer, né, na verdade. Então, a gente ficava da arquibancada mesmo, comentando. O que mudou foi justamente conhecer o Renan e o Partido Missão. E aí a gente, enfim, conheceu de fato mesmo, né? Foi lá, conheceu a turma toda, né? Trocou muita ideia, debateu, participou. E participou por um tempo já, né? Já tem vai lá, indo para 2 anos, né? Desde que a gente conhece o projeto. E aí quando chegou, né? Quando tivemos as imediações da eleição de 2026, eu já tava bastante balançado, querendo ir mesmo, né? Tava assim, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? A posição que eu tô é confortável, mas ao mesmo tempo ela não mata toda a minha sede por isso. E aí, enfim, também já tinha um burburinho, né? Tinha muita gente que pedia
pô, tu não vai sair não, tal. A oportunidade tá boa, hein? Você tem jeito e tal. O Rio de Janeiro meio que depende de você, né? Isso é uma galera que a galera sempre chegava pra gente e falava, pô, cara, literalmente, teve mais de uma reunião que as pessoas falavam, gente, o Rio de Janeiro tá catastrófico, assim, a situação política tá horrível, a gente precisa de alguém que não seja ou ladrão ou extremamente meio que incompetente, assim, concorrendo, né? Isso geralmente vem os dois juntos, né? Geralmente é um ladrão incompetente, né? Mas às vezes é só o ladrão mesmo, né? Ou só o incompetente. E aí, bom, dado que tinha um caminho claro, dado que tinha demanda, né? As pessoas estavam pedindo, dado que eu queria, dado que eu estava inspirado pelo momento Renan Santos, né? Eu tava querendo mesmo participar dessa briga com ele, aí eu tive uma conversa, né? Enfim, isso também movimenta a família, amigos e tal. Conversei com as pessoas mais importantes na minha vida, e aí, pra minha surpresa, até todo mundo foi a favor e tal. Falou, cara, tem que fazer isso. Todo mundo sempre achou que ia acontecer mesmo, né? Talvez um pouco cedo, mais cedo do que eles estavam esperando, mas ia acontecer de qualquer jeito. E aí eu tomei a decisão e, enfim, tem sido bom, tem me divertido também. Além de estar bastante cansado, espero que não transpareça, né, na entrevista, mas tem sido uma experiência prazerosa. Assim, eu consigo rodar pelo Rio de Janeiro, falar com o pessoal, né? Cara, é legal, né? Você só vê várias formas de vida e várias demandas e você trata com as pessoas diretamente, você conhece outras realidades. O Rio de Janeiro é mais diverso que parece, né? Ele vai muito além da cidade. E estar fazendo essas viagens pro interior do Rio e juntando, né, essas aglomerações de enfim, filiados da missão, simpatizantes da missão, também tem sido um trabalho prazeroso de organização mesmo, de núcleo e tal. Pô, esse cara aqui é um bom porta-voz, esse cara aqui é um bom porta-voz, tudo tem sido muito divertido. Exigente, mas muito divertido também. Pois é, e aí uma coisa que eu acho importante é, cara, por que o Partido Missão, né? Porque muita gente talvez nem conheça o Partido Missão. As pessoas talvez já tenham ouvido falar do Kim Kataguiri, mas no Rio de Janeiro talvez não. Afinal de contas, ele é paulista e acabou não tendo um expoente do Partido Missão aqui no Rio até agora. Mas o que o Partido Missão significa pra você? E por que você escolheu sair pelo Partido Missão e não, sei lá, pelo Partido Novo, pelo PL, entendeu? Quem me conhece sabe que no Novo seria bastante difícil, né? Mas, de qualquer forma, conhecer o partido foi o determinante, né? A gente chegou num momento crítico lá. Então, assim, no ponto que a gente conversou com o Renan pela primeira vez, né? Que eu conversei com o Renan a primeira vez. Não tinha partido, não tinha candidato à presidência. Foi em novembro de 2024. Novembro de 2024, perfeito. É verdade, foi exatamente isso. Não tinha nada, não tinha meio que nada não, mas tinham 10 anos de trajetória, mas não tinha nada construído para, se você pensasse em 2026, né? As coisas principais desse ano ainda não tinham acontecido. Exato. Os candidatos do MBL, eles sempre saíam por outros partidos, a maioria acabava sendo pela União Brasil, e aí tinha vários problemas relacionados a isso, né? Então, o problema daquele ano era que o Kim Kataguiri queria sair como prefeito. Ele tinha pontuado bem o suficiente que qualquer partido normal lançaria ele. Que é, cara, se você tá pontuando 13% na pesquisa pra Prefeitura de São Paulo, um partido normal lança o cara. Porque mesmo que ele não ganhe a eleição, a exposição que ele vai trazer em si vale a pena. Mas o Partido Missão não tinha isso. E a gente chegou lá justamente no momento que estavam montando o partido, né? Exato. E esse é o ponto. Teve o primeiro contato com o Renan, eu falei, pô, esse cara é inteligente. Raramente dirigentes partidários são assim, né? A pouca experiência que eu tinha já tinha me provado. E a gente chegou lá, no contexto de formação do partido, onde, se você olhasse para estamento burocrático e legislação eleitoral, meio que não era para acontecer, né? Você precisava de 547 mil assinaturas validadas em menos de um ano por cartórios do Brasil inteiro. E aí você tinha um percentual mínimo em cada ente federativo, você tinha que totalizar 20 de 27, né, dos entes federativos. Meio que era impossível, né? E ao mesmo tempo, cláusula de barreira avançando e destruindo um partido todo mês, né? Naquela época tem uma sequência de fusões também. Então, assim, a gente achou a ideia muito interessante, o Renan impressionou muito, mas vamos lá, né? Até fui com pessoa, a gente comprou uma passagem no Buser, foi para São Paulo, chegou lá de madrugada e tal, e fomos até a sede. Cara, quando a gente chegou na sede, isso que foi impressionante. Porque, vamos na salinha do partido. E aí era uma sala não muito maior do que esse escritório aqui. Mentira, eram uns 2 escritórios desses, né? Mais 2 espaços separados. Um tomado de caixa, papel, ficha, uns 3 caras indo pra lá e pra cá, e eles falaram, vamos mostrar pra vocês agora a galinha dos ovos de ouro. E era um computador com software personalizado para validar essas assinaturas. E depois explicaram a metodologia que permitiu que isso transcorresse de uma forma tão azeitada, né? Você tinha um treinamento profissional, você tinha uma remuneração por ficha validada, e aí você tinha esse software que distribuía a parada da forma extremamente eficiente, e você tinha meio que um quartel-general de despachar papel e receber papel e meio que fechar esse círculo. Cara, na época ali, se eu me engano, tava num ritmo de validação tipo 1.400 fichas por dia. Pô, ou mais, era mais, cara. Às vezes batia 2.000 e tal. Então,
547 mil rapidamente virou um número altamente factível através dessa metodologia. E a gente já tinha acompanhado um pouco, saí dali com a certeza de que ia ter partido Missão, né? Pois é, e que pareceu uma startup muito mais do que um partido, né? Total. Eu acho que pra galera do Rio, que talvez tenha contato partidário, em geral os partidos do Rio, uma galera um pouco mais velha, assim, galera da velha política, sabe? Meio que, seu Armando, meio que o clube do Bolinha, clube do Whisky, e o Partido Missão era zero essa vibe, né? Não, total. Porrada, vou evitar a palavra não. Vários programadores, né? Enfim, tudo muito organizado, as pessoas muito certinhas nas suas funções, tudo muito azeitado. Tinha uma vibe tech que corria ali, que era muito interessante, né? Eu acho que a gente explorou muito essa temática ao longo de 2025, né? Tiveram muitos textos, muitas aproximações, muito conteúdo que mostrava essa faceta tecnológica por dentro da missão. E aí, nesse ponto, eu já estava comprado. Falei, cara, se eles fazem isso com esse orçamento, se você multiplicar o orçamento por 100, é impossível. Vai ser uma força. Vai ser um monstro. Assim, vai ser difícil de parar mesmo, de verdade. E aí, sob a liderança do Renan e tal, também a gente foi se aproximando mais com o tempo. E aí ficou muito claro para mim que as coisas ali eram diferentes de como elas eram da forma como eu conhecia no Rio de Janeiro. E aí no Rio eu rodei bastante, enfim, meus pais também têm suas vivências partidárias, eu participei disso também. Não encontrei nenhuma exceção a essa regra, né? A política no Rio é um meio bem decadente. Lá em São Paulo eles estão construindo uma coisa completamente nova, cheia de energia. Pois é, e ideologicamente, o que o Partido Missão acredita, pra quem não conhece, assim? Cara, é difícil posicionar, né, além do lulismo bolsonarismo, né, do bolsopetismo, como o pessoal cunhou o termo, mas eu diria que é uma agenda de um reformismo tecnocrático, né? E eu explico assim. Começar pelo reformismo é identificar as questões brasileiras, não são questões direita e esquerda necessariamente, mas questões do Brasil mesmo. Como funciona a corrupção, como o pacto federativo é distorcido, como a gestão municipal é uma bosta, e todos os outros sistemas, como a questão de segurança pública é particular no Brasil, então soluções novaiorquinas não são aplicáveis ao Capão Redondo, né? Então, assim, é um diagnóstico brasileiro. E aí a proposta é reformista, né? Então não é de rompimento, mas assim, como nós podemos acertar aqui e ali esses detalhes lá e cá para poder funcionar melhor. E é tecnocrático, eu acho que esse é o corpo mesmo da ideia. Como eu posso inserir capacidade técnico-administrativa na administração pública, como eu posso usar dessas capacidades técnico-administrativas para fiscalizar, melhorar, né? Avançar essas pautas e poder resolver. Eu acho que naturalmente, dados os excessos da Constituição de 88, a missão naturalmente recai sobre o campo da direita, né? Mas, assim, em síntese, é um reformismo tecnocrático. Eu acho que é a melhor forma de categorizar. Não é uma coisa estereotipicamente direita, tipo, partido novo. Precisamos de menos Estado, precisamos desburocratizar as coisas, sabe? Precisamos reduzir o orçamento público, gastar menos. Não é só isso, né? Tanto que boa parte das propostas do Renan, ele pega muito... o que deu certo na Ásia, o que deu certo em outros países da América Latina. Não é meio que... o que o Reagan fez, o que a Margaret Thatcher fez, sabe? Nesse sentido, não é tão rigidamente ideológico quanto o Partido Novo, né? O Partido Novo com o tempo foi ficando famoso como voucher para tudo, né? Então vai ser tudo resolvido por meio de voucher. E essa nunca, pelo menos desde que eu me associei, essa nunca foi meio que o diagnóstico para a missão. Então o mercado precisa ser mais livre, então a partir daí vamos inferir todas as nossas soluções. Mas é entender o problema primeiro e aí daí partir solução. E também não é tanto uma direita PL, no sentido de qual é a sua principal pauta? Combater banheiro trans. Eu entendo como isso é absurdo, eu entendo como isso é ultraje para a mulher, mas isso é um tema acessório, né? Secundário e tal, permeia toda a agenda ideológica do partido, mas o Brasil tem problemas muito maiores, né? O Centrão, a própria forma complexo de ONGs e tal, gestão municipal. O Brasil tem verdadeiros desafios nessas áreas, assim, desafios civilizacionais, né? Não é esse diagnóstico é de hoje. Não, assim, as pessoas estavam fazendo esse diagnóstico no século XX. Na década de 10, década de 20, as pessoas estavam dedicando os mesmos problemas que a gente. Né? E aí agora é buscar a solução, rumar para uma solução definitiva. Sim, e... Cara, a figura do Renan também, né, que tá sendo muito comentada. O que você acha da candidatura do Renan e como relaciona com a sua também? Cara, o Renan, ele tá se posicionando de uma forma, para mim, sem precedentes, assim, né? Na histórico, pelo menos histórico recente, tá? Da democracia brasileira. Então, é a famosa eleição de sincericídio. Isso ninguém tentou ainda, né? É bem a moda do Milei, do que o Milei fez na Argentina. O Renan tá assim, cara, ele pega o diagnóstico nu, cru, doa quem doer, e ele vai aonde for também, o que torna mais interessante, né? Se fosse apontando os problemas do Maranhão, vindo lá, sei lá, de São Paulo, seria menos interessante do que estar no Maranhão, constatar o problema, diagnosticar o problema e propor solução ao problema. Isso às vezes magoa, né? Às vezes fere, o Renan tá tomando alguns processos. Muitas dessas lideranças estaduais ficam
ultrajada, né? Como assim você veio na Ilha de Marajó e falou que é uma bosta? Né? Isso é importante, mas isso é importante que ele faça, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que ele está propondo uma coisa completamente nova, é um rompimento mesmo, né? Eu falei sobre reformismo, mas em termos de imaginário, é de rompimento. Tá. Em termos políticos, é continuismo e reformismo. Mas em termos imaginativos, é um rompimento total. Então, o Brasil não pode ser pautado pelos debates dos anos 90, mais. As prescrições do Fórum Econômico Mundial, sei lá, tipo de coisa assim, não atende mais às nossas demandas nacionais, e para isso a gente precisa construir algo novo, algo criativo, né? Algo que seja sério também, de certa forma, né? Muitas vezes hoje a gente coloca, né? Fica no diagnóstico do lulopetismo, você consegue ver, pô, claramente a esquerda não está falando sério, né? Esse não é o problema do Brasil. O banheiro trans não é o maior problema brasileiro. E da mesma forma o PL também. Cara, o banheiro trans não é o maior problema brasileiro. Então as pessoas não estão levando a sério, estão presas esses debates datados, né? Muito internacionais. E o Renan está trazendo uma campanha de sincericídio, posicionada além desses debates estúpidos. E que é sério, cara. Tem conteúdo programático, tem pesquisa dura, né? Real, por detrás. Isso me interessa muito, né? Por isso que eu acho que faz sentido. Soma toda a competência por detrás com esse tipo de proposta e eu acho que faz muito sentido. A minha se conecta no sentido que eu subscrevo integralmente a esse diagnóstico, entendeu? É por isso que eu faço parte. É porque se fosse de outra forma, para mim não faria sentido. Mas como tá hoje, é total. E eu tento trazer isso um pouco pro Rio, né? Enfim, o Renan tá fazendo uma campanha nacional, mas a linguagem dele é através dele, então às vezes o símbolo, Renan, é um símbolo muito paulista. E eu tento carioquizar um pouco, né? Tentar trazer para nossa realidade estadual da melhor forma possível, mas mantendo fiel, entendeu? É meio que um papel de meio de campo, assim, eu tô jogando volante. Tô jogando de volante. Eu acho que uma coisa que já talvez a galera conhece o MBL há mais tempo, que daria pra perceber um impacto diretamente seu, é que o MBL sempre foi um grupo muito paulista, né? E aí, às vezes, dentre as pessoas de São Paulo, as pessoas, sei lá, de Curitiba, tem um certo ressentimento com o Rio de Janeiro, que eles têm essa noção de, o Rio de Janeiro é só um bando de favelado, os caras são tudo malandro, querendo passar a perna. Aqui em São Paulo, em Curitiba, a gente trabalha, mas lá no Rio de Janeiro, os caras são vagabundos e tudo mais. E aí eu acho que, cara, dá pra fazer um deparo muito claro do tratamento que o MBL, o Partido Missão... O Partido Missão na época não existia, no caso. Seria o MBL. Enxergava o Rio de Janeiro meio que antes e pós entrada do Vitor Antunes, né? Começou a ter uma imagem mais positiva do Rio mesmo. Total. Ainda estamos lutando contra o anticarioquismo, né? Cariocofobia. Mas assim, quando eu comecei a me associar, era meio estranho, porque às vezes eu entrava na live como carioca, e aí com todos os malefícios disso também, né? De achar que é o centro do mundo. E aí tinham 3 paranaenses na live. Aí os caras ficavam... Porque tem favelado, porque vai jogar a bomba no Rio de Janeiro, porque é o BOP, não sei o quê, guerra de facção. Pô, cara, essa não é a minha vida e esse não é o Rio que eu conheço. E aí, com o tempo, a gente foi do diagnóstico que só a bomba atômica pode salvar para o Rio como eixo estético até, né? Hoje em dia você tem muito pedaço, muita propaganda do Renan com Cristo, com pão de açúcar, né? Isso entrou na mistureba toda e a gente tem trabalhado por mais, né? Eu acho que muito da linguagem também era hostil. Não só hostil ao Rio, mas era hostil demais para ouvir os cariocas, né? O carioca tem uma coisa desprendida, assim, né? De ser um pouco mais relax, um pouco mais amigável. Então você chegar, eu vou destruir isso, né? Eu vou matar aquilo, esse tipo de coisa. Eu sempre achei que não cairia tão bem, né? Nos nossos ouvidos aqui. Então eu tento fazer essa adaptação. Dou o meu melhor, entendeu? Mas às vezes é difícil, mas tem funcionado bem. Mas enfim, uma vez eleito deputado, quais vão ser as suas principais pautas? Cara, acho que tem 3 eixos principais, né? Primeiro, segurança pública, porque isso é urgente, né? Isso é o mais importante. Acho que deveria ser a preocupação número 1 de todo mundo no Brasil hoje. Segundo, lei e ordem, por amor à cidade mesmo, né? A gente ordenar, né? Deixar tudo bonito, impecável, isso que é uma agenda de moralidade e cidadania, né? Pra mim é básico, tudo tem que ser respeitado e ordeiro. E aí, em terceiro lugar, pessoalmente, meu tema mais caro, favorito, mas é uma agenda de Guanabara, de independência, não independência, né? Mas de recriação do estado da Guanabara. Eu acho que faria muito bem pro Carioca e pro Fluminense. Boa, a parte de segurança acaba que também é a principal do Renan, né? Total. Ele fala sobre guerra, crime organizado, você concorda? Não, o diagnóstico, de novo, cara, subscrevo integralmente ao diagnóstico. O maior problema do Brasil hoje é o mais cruel, o mais torturante pro povo brasileiro, tipo, né? Pro povo brasileiro, é com certeza a segurança pública. É preocupação número 1 e aparece nas pesquisas. Então, também não é, assim, sentir no ar. Não, isso é estatisticamente comprovado. E aí o Renan dá o tratamento sério, adequado para isso, já me chama muita atenção também, né? Eu sinto que assim, é uma situação que está piorando rápido e as pessoas não estão dando o devido
a devida atenção, sabe? Então, muita gente acha, por exemplo, falar de um pouco de guerra às drogas primeiro, depois a gente fala sobre segurança de fato, mas muita gente acha que a era de ouro da cocaína foi durante a série Narcos, né? Pablo Escobar, anos 80. Exatamente. Porra, óculos Aviator, porra, iate no Caribe, etc. Não é isso, né? Hoje em dia a produção de cocaína é tipo 5 vezes maior do que era naquela época. E o tráfico internacional movimenta muito mais dinheiro. E conforme os Estados Unidos está conseguindo exercer pressão no Caribe para justamente atrapalhar, né, ou dificultar essas rotas tradicionais, o Brasil está cada vez mais parecendo o hub internacional para distribuição de drogas. O Brasil tradicionalmente sempre atendeu muito mais esses mercados euroasiáticos, né? Então a droga do Brasil ela tradicionalmente vai para a Europa, principalmente. Mas o que tem acontecido que é interessante conforme o terceiro mundo está ficando mais rico, a China, e nem tanto, mas Nigéria, África do Sul, né, países árabes, eles estão aumentando em renda. Uma coisa interessante que acontece, você pode observar isso em quase qualquer sociedade, as pessoas estão mais luxos, né? Aí o chinês gosta de fumar, não sei o que, o indiano gosta de, sei lá, comer chocolate e tal. Mas alguns povos também gostam mais de consumir cocaína com o tempo. Inclusive os chineses. E os japoneses também têm se tornado um problema crescente na Ásia e na África. E aí, enfim, essas populações continuam aumentando, continuam enriquecendo. Tem tido um interesse maior por drogas. O Brasil é um lugar não checado em termos de rotas internacionais. Então, assim, isso me dá muito medo, né? A produção de cocaína aumentou. Então, assim, isso apontado, pegando toda essa situação e apontando, projetando 20 anos para frente, eu fico com medo, entendeu? Então acho do Brasil virar um narco-estado, assim. Sim. Enfim, a gente já tem mais do que evidência de que tem incursão política do crime organizado, né? Tipo, Rio de Janeiro, caso claro, assim, tem 3 deputados estaduais presos justamente por esse motivo. Mas isso claramente é um problema nacional. Né? Pra quem não sabe, né, tinha o TH Joias, que é literalmente um cara do Comando Vermelho. Um dele é TH Joias porque ele era ourives do Comando Vermelho. E um dos grandes aliados dele era o Rodrigo Bacelar, que era presidente da Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro. Que era um cara ligado ao TH Joias, ligado ao Comando Vermelho por causa disso, né? E ainda tinha o Thiago Rangel, que também era de Campos dos Goytacazes, era um vereador da base do Bacelar. E foi junto com ele para a LERJ, também preso, por fazer licitação de reforma de escola e privilegiar privilegiar o Comando Vermelho nessas disputas, entendeu? Então pegava a verba da educação e jogava pro tráfico, é bizarro. Qual é o meme do tirar dinheiro do professor para dar pro Neymar, né? Só que ao invés do Neymar, o Comando Vermelho. Mas enfim, além da guerra às drogas, de dinâmicas internacionais de drogas e como o Brasil tá na posição para viver o melhor século como exportador de cocaína da história, né? Tem também a questão da violência urbana e como isso avança, né? E como esses modelos do tráfico eles estão se profissionalizando muito rápido. Então você parte, né, sei lá, na teledramaturgia brasileira, quando você vai abordar tráfico de drogas, a visão é romântica. Isso é culpa da Rede Globo, né? Enfim, em grande medida. Mas também você tinha algum lastro histórico nisso. Então, o desenvolvimento dessas primeiras facções, né, do início do tráfico no Rio de Janeiro, é uma coisa localista, né? Meio que, eu tomo conta das pessoas dessa favela, em troca eu vendo drogas para as pessoas fora dela e eu sou um tipo de Robin Hood, né? Distorcido. Isso não é mais o caso, definitivamente. Isso não existe. Se é que isso já foi verdadeiramente o caso, hoje só é absurdo. Não, né? Era profundamente romantizado. Mas essa meio que era a dinâmica, né? Matava um ainda, né? Viciava o cara do próprio humor e tal. Essa era a visão romântica da coisa. E hoje em dia você tem formação em massa de soldado em 2 grandes complexos de favela no Brasil. Essa seria a visão realística, né? Então, Complexo Alemão e Rocinha hoje em dia funcionam como... E eu sempre uso esse termo, é a Escola Superior de Guerra do Comando Vermelho. Então os caras vêm do Brasil inteiro aprender novas metodologias de negócio, ilegal, óbvio, e treinar militarmente mesmo. Então esses caras hoje em dia têm capital suficiente para trazer, sei lá, um cara que lutou na Guerra Civil do Congo, ou mandar um cara para a Ucrânia para ganhar expertise em operação de drone, ou de qualquer forma. Então você tem meio que esses soldados do Comando Vermelho, professores, né, dessa escola treinando pelo mundo inteiro, eles voltam e profissionalizam as tropas da facção. Não que essas tropas sejam boas, tá? Mas enfim, elas têm a intenção pelo menos de profissionalizar e avançar. Isso me preocupa. Isso ficou provado, né? Sobretudo agora na última operação do Cláudio Castro. A última não, né? Mas a última bem sucedida do Cláudio Castro é aquela no Morro do Alemão, onde ele matou 120 pessoas, né? Das pessoas que morreram, a minoria absoluta era moradora do Rio de Janeiro, nascida no Rio de Janeiro. Morreu mineiro, baiano, paraense, cearense. Morreu gente do Brasil inteiro. Isso reforça o ponto que eu tô fazendo. Então, pro cara hoje que é favelado, não é mais que, esse cara nascido e criado aqui, mas ele vende cocaína e às vezes me ajuda. Não é mais isso. Agora tem um mineiro com um fuzil nesse morro e ele me obriga a pagar
o gás para ele, a luz para ele, a água para ele, a internet para ele, o aluguel para ele, e se eu der mole, ele ainda pega a minha filha para ele, entendeu? Então não tem mais nada a ver com a situação que a gente está vendo nos anos 80. Esse, para mim, é o erro crasso do Estado brasileiro, onde ele faliu, onde ele falhou de verdade, né? E aí pior, né, que dado esse ciclo de profissionalização, isso expande também. Então você acaba tendo um superávit, né, de soldados que aí você consegue distribuir eles para o país inteiro. Então hoje em dia você tem as fronteiras do tráfico, né? As fronteiras do crime organizado. Ceará, Bahia, lugares onde eles estão se consolidando, e Amazônia, né? Eu falei mais de CV porque eu sou do Rio, né? Mas o PCC tem umas atividades extremamente requintadas em termos econômicos, né? Extremamente cruéis também. Então, por exemplo, garimpo ilegal. Hoje em dia, boa parte do garimpo ilegal empreendido no Brasil é feito pelo PCC, usando mão de obra escrava indígena, né? Então, assim, é coisa extrema. É uma soma de absurdos sem tamanho. Cara, então, isso também é outra coisa que profissionalizou, né? Então, até a forma de você despachar a droga. Hoje em dia, o Brasil tem um número muito diminuído de mergulhadores da Marinha que fazem esse tipo de inspeção em navios, né? Então, o que os traficantes perceberam é que você pode ter o seu mergulhador e o teu mergulhador engenheiro, né? Enfim, técnico, soldador, e ele faz uma incisão no casco do navio, insere um bando de cocaína lá e fecha. E aí chispa para onde for, né? E aí a Marinha do Brasil fica revelia. Então você claramente tem dois portos que operacionalizam boa parte desse influxo de cocaína para fora, né? Santos e Paranaguá. E são mais ligados ao PCC, né? Tem terminar lá. Então é muito grave. Como entra na política, como afeta a infraestrutura, como vai contaminando agora o ambiente de negócios, né? Então teve lá a Operação Carbono Oculto, também ficou bem claro que muitas empresas que estão ali na Faria Lima hoje, muitas não, né? Mas alguns fundos, algumas empresas que estão ali na Faria Lima hoje recebem mesmo esse financiamento, como aposta, como lavagem de dinheiro do próprio crime organizado. E aí soma-se a isso a expansão territorial mesmo. Então a gente não faz o acompanhamento por área nacional, né? Você tem estatística de área ocupada por crime organizado Rio. Cresce, tá? Só para deixar bem claro. E tá na casa de quanto, assim, hoje em dia? Cara, por quilômetro quadrado, eu não sei, pessoa, mas é boa parte da cidade, assim. Hoje em dia, 1 em cada 7 cariocas é morador de favela. E é basicamente onipresente, né? Onipresente o crime organizado nesses lugares. Então, eu diria que pelo menos 1/7 aí tem contato direto com o crime organizado. E aí tem essas áreas de meio de latência, né? Lugares onde o crime consegue se pronunciar também, as barricadas, os bairros. Cada vez mais o crime avança para lugares que não são nem favelas, né? Bairros que eram de classe média, até classe média alta no Rio de Janeiro, que hoje em dia são barricadas. Você não pode entrar sem passar pelo pedágio do crime ali. E isso pra mim, cara, é uma das coisas que me faz mais ficar apegado a esse tema, sabe? Porque tem toda uma região do Rio de Janeiro que foi esvaziada completamente pelo crime. Tem um grande êxodo de moradores da Zona Norte, ou pra fora do estado, ou fora da cidade, ou mesmo pra Zona Oeste, buscando condições melhores de vida. Então, é o diagnóstico muito simples, né? Trivial, mas as pessoas realmente esquecem que um cara de fuzil, ele não coexiste no mesmo bairro que uma criança indo pra escola, né? O pai da criança vai imediatamente, se ele tiver as condições de fugir, ele vai fugir, né? E isso que a gente tem visto. Então, assim, tem um esvaziamento muito grande de bairros nobres, antigos e, por exemplo, bairros que você nem imaginaria. Sei lá, Tijuca já perdeu 20% da população nos últimos 20 anos, né? Tem um êxodo de 1% de Tijuca. E a Tijuca nem é um bairro controlado pelo tráfico, né? É um bairro adjacente, cercado pelo tráfico, mas não é um bairro controlado pelo tráfico. Então, se você for indo mais para trás, né, Madureira, Braz de Pina, Vila Valqueira e tal, esses bairros já foram bairros, Vila da Penha, né, propriamente, são bairros que realmente já foram subúrbio organizado, né, cheio de imigrantes e tal, tranquilo, muito bom de viver. E hoje em dia, cara, cenas de horror, choque. Eu acho que tem uma agenda de reconquista do Rio de Janeiro que só pode ser desbloqueada com alguns avanços legais. Eu quero trabalhar exatamente nisso. Quais? Vamos lá. Você falou do problema, eu concordo obviamente com o diagnóstico, mas como a gente resolve isso, né? Porque não é como se, poxa, Vitor Antunes é a primeira pessoa a descobrir que o Brasil é um país violento. Não. É o principal problema do Brasil há décadas. E aí, como que você, trabalhando junto com Kim Kataguiri ou Renan Santos, faria para resolver o que tantos já tentaram e não conseguiram? Eu acho que tem algumas reformas. Eu sonho de verdade com uma reforma total do sistema penal brasileiro, tá? Então, pegar o nosso Código Penal, que já tá bem velhinho, ele é de 40, né? Já fez 86 anos, já é um senhor, já pode se aposentar, e a gente trazer uma legislação completamente nova, né? Mas talvez isso não seja factível. É meu sonho, tá? Entregar essa lei para o Brasil. Mas se a gente não conseguir, enfim, isso exige articulação, mas é uma reforma do Instituto de Reincidência Penal, Código de Progressão Penal e ECA.
né? A gente tem um debate de maioridade penal que é muito importante também. Explica aí pro pessoal que não é advogado o que são esses termos que você falou. Tá. O regime de progressão penal, né, é a forma como a pena do bandido ela progride conforme ele está no sistema prisional, né? Então, eu estou no regime fechado, vou para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Ou não, né? Isso depende de crime a crime. Hoje em dia o Brasil é bastante progressista nesse desenvolvimento, tá? Então, você está no regime fechado, é aquele cadeia mesmo, né? Preso. Regime semiaberto é aquele que você passa o dia fora, mas vem dormir na cadeia. Então, todo dia você bate o cartão ali e dorme dentro do sistema prisional. E o aberto é a tornozeleira eletrônica, né? O roteador de Wi-Fi na canela ali, que enfim, quem mora no Rio tá mais do que acostumado. E aí, conforme você vai completando o tempo de prisão, né, você pode progredir ou solicitar essa progressão, e o Brasil é bastante liberal nesse sentido, tá? Eu não acredito nessas medidas como reabilitação, tá? Eu acho que isso é só uma forma de atenuar a pena e dar vazão para o sistema prisional. Acho que por detrás é isso que opera, na verdade, né? E medo de punir, hesitar em punir. Isso não é tolerável, né? Então isso de progressão penal que você falou, que faz com que o bandido seja condenado a ficar 12 anos preso, mas na prática ele fica, sei lá, 3 anos preso e é solto, né? Exato. Não só isso, mas também permite que ele só esteja na rua, cara. O cara que assalta de tornozeleira eletrônica, isso é inadmissível, pô. Se o cara não foi reabilitado, se o cara não mudou em nada os meios dele, continua sendo um cara violento e bandido, por que você deu prisão, enfim, regime aberto pra ele? Isso pra mim não faz sentido. Então, assim, endurecer isso no geral. O cara foi condenado a 24 anos, vai ficar os 24 anos. Pô. Ou então, sei lá, a partir do ano 20 a gente já... Aí beleza, aí tu pode pelo menos dormir em casa e tal, ficar uma prisão domiciliar de boa, mas endurecer bastante nesse sentido. Isso pra mim é claro. E é claro por quê, né? Aí entra no ponto da reincidência penal. Né? Hoje em dia, o mundo do direito não tem uma visão científica do fenômeno criminal. Então, assim, os códigos penais, eles são heranças muito antigas, né? Os primeiros códigos penais são realmente antigos. O Código de Hammurabi, um dos mais antigos do mundo. Ele já é um código penal também, né? Ele mistura civil e penal, mas ele pune especificamente, homicídio, tal, qual é a pena e tal, né? Enfim. E aí é uma visão muito tradicional. O que seria uma visão científica, na minha opinião, o que diferiria de um código normal, é entender o fenômeno criminal pelo que ele é. Então, os códigos penais, tradicionalmente, eles tratam a chance de você cometer um crime como uma probabilidade aleatória que qualquer um está sujeito a. Então, eu sou um CEO da VEG, eu tô andando na rua, 0,0004% de chance de eu matar alguém. Puta, deu minha chance, eu vou e mato. Não é aleatório, né? Não é aleatório nem matar e nem roubar. O que você observa quando você estuda prisioneiros é que é um comportamento repetitivo, né? E meio que tem uma escadinha, né? O pessoal fala, é a carreira no crime. Mas não é necessariamente isso no sentido de que é algo organizado. Então, não é igual, sei lá, no jiu-jitsu, né? Eu sou um cara que comete furto, sou faixa branca. Virei um assaltante, agora eu sou faixa azul. Agora eu sou um latrocínio, faixa roxa, sabe? Não é assim, né? O cara, ele tem dentro dele, né? Ele performa, pelo menos, comportamento antissocial. E ele vai avançando nesses instintos, nesses impulsos, e ele vai sendo punido repetidas vezes. Então, tem um estudo famoso nos Estados Unidos, foi muito do que abriu a minha cabeça, assim, é de que, dentro do sistema prisional americano, só 5% das pessoas estão presas pela primeira vez. Então, assim, 95% é um cara que já foi preso, foi solto e foi preso de novo. Entendeu? Pelo menos fichado, né? Então, assim, é um cara que tem problemas com a polícia repetitivamente. Essa é a natureza... Essa é a realidade do mundo crime, né? O cara tem um comportamento social, você ficar sem checar ele, enfim, desenvolve, começa a exercer esse comportamento diante da sociedade, e aí, a partir daí ele não consegue ser reabilitado, a reabilitação é muito ineficaz, e ele constantemente volta pra cadeia, né? Então, tem esse outro dado também, né? Você prende um cara nos Estados Unidos, qual é, estatisticamente, a chance dele voltar pra cadeia nos próximos 10 anos? Alto pra cacete, é mais de 70%, entendeu? Então... cadeia como reabilitação, questiono fortemente. Assim, então você não acredita na ideia de ressocializar o criminoso? Eu não acredito nisso como prioridade. Assim, se possível, seria bom. Tem uma vida humana ali, né? Mas eu sou extremamente cético sobre a capacidade do sistema prisional de fazer isso. Eu acredito em mal, né, cara? Eu sou cristão, eu acredito que o mal existe. O cara é mal e vai ficar preso, pô. Sim. E outra coisa, o Renan fala muito sobre direito penal do inimigo, né? Total. Explica aí pra galera que não entende, se você concorda ou discorda. Não, concordo. Assim, não sou nenhum especialista, mas o direito penal do inimigo é a ideia de que uma sociedade civil moderna, né? Nos nossos termos mesmo, iluminista, ela tem uma pactuação, né, de direitos mútua, ela desenvolve esse sistema, e é isso naturalmente
coloca para ela, postula para ela, inimigos desse mundo. São as pessoas que não querem submeter a essa pactuação social e, na verdade, querem destruir, querem agredir, né? Nesse sentido, mistura até um pouco com a questão lá do paradoxo da tolerância, uma ideia de que, espontaneamente, essa sociedade aberta, ela vai ter seus inimigos e você tem que repreendê-los, tá? O Jacobs, quando ele escreveu, ele não estava pensando exatamente em narcotraficantes, né? Ele estava pensando na Alemanha do século XX. Ele estava pensando em nazistas, jihadistas, questões mais europeias. Mas o direito penal do inimigo foi transplantado para a América Latina há muito tempo já. Ele é gigante na Colômbia, por exemplo, né? A Colômbia tem um problema de direito penal do inimigo, claro, Farc. Né? O Brasil, acho que hoje também já está à altura, já está a par, né? Não sei se diferem tanto o comportamento das Farc do comportamento das facções brasileiras, né? Na medida em que elas vitimam. Então a ideia, né, a solução jacobiana, seria você ter um código processual e um código penal apartado para esses inimigos da sociedade, né? Um processo agilizado, penas mais duras, enfim, detenções que sejam mais severas, talvez também. E aí você conseguir conter mesmo e manter a sua sociedade aberta. Então, assim, eu tenho direito de vir, eu tenho direito de falar o que eu quiser, eu posso, sei lá, comprar de quem eu quiser, e o Comando Vermelho é meu inimigo nesse sentido. Minhas garantias mais fundamentais, meus direitos humanos, são ameaçados por essa facção. Então, ela é minha inimiga, ela é inimiga da sociedade aberta. E eu tenho que ter os meios, né, os meios penais, meios jurídicos, para poder combatê-la com força total. Nisso o Renan acerta muito, né, assim... Foi o Partido Missão que trouxe isso para o Brasil e eu acho essencial. Mais do que o debate sobre terrorista ou não terrorista, né? Eu acho que a categoria terrorista meio que foi destruída pela lei de terrorismo, né? Ela tem a tipificação meio estúpida e aí não dá pra gente fazer muita coisa com ela. Então, idealmente teria um código penal do inimigo, né? E aí tem todo um trabalho jurídico ali que tem que ser feito. Eu quero estar perto disso, quero fazer parte disso. Então a ideia é, literalmente, você pega um cara que é do Comando Vermelho e fala: você é um criminoso totalmente diferente desse cara que é, sei lá, um estelionatário, assim. Então o estelionatário, ele é um criminoso, tá no Código Penal, 171, né, famosamente. Mas o Comando Vermelho é uma coisa fundamentalmente diferente que tem que ser tratada de uma forma muito mais dura, né? É uma ameaça muito maior, né? Sei lá, se o Comando Vermelho por algum motivo pudesse cercasse a cidade do Rio de Janeiro e a tomasse. Isso hoje é impossível, né? Mas se isso acontecesse, cara, sobrou o que da Constituição de 88 nesse mundo, né? Ou então da Constituição que seja, né? Os regimes impostos pelas facções, eles são regimes, totalitários, são uma jihad sem Alá, entendeu? Então a gente não pode tolerar isso de forma alguma. O combate tem que ser enérgico, duro, de verdade mesmo. E aí ele passa, né, tem todo um eixo penal, né, um eixo jurídico, que esse trabalho é necessário. E aí, por último, eu tinha falado também de ECA, né? Então acho que tem uma questão de maioridade também, né? Então, ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pra quem não conhece assim. Então, diminuição da maioridade penal para mim é positivo também. No sentido de que, cara, você tem comportamento antissocial disperso na sociedade, tem alguns tipos de pessoas que são mais assim, né? Enfim, tem esse ímpeto. E muitas vezes eles entram no crime porque eles não são checados cedo o suficiente, tá? Então você vai para na detenção, vai lá pro Degase, e o Degase não te reabilita, também não te prende de forma, não te pune de forma suficiente. Eu acho que isso não funciona em termos gerais. Então o garoto, ou então pior ainda, né? O garoto pode desempenhar comportamento social com 14, 15, 16, 17 anos e a sociedade meio que ainda tá provando para ele que vale a pena. Então eu acho que quanto mais cedo você checar, aí sim você tem mais chance de reabilitar ele. Se aos 14 anos você bota ele numa cadeia e fala: cara, tu fez merda agora, ó, sei lá, tu furtou uma cadeira e deu uma porrada no idoso, vou te manter preso, vai ser uma merda. Quando ele sair aos 20, talvez ele tenha alguma chance. Agora, se ele roubou uma cadeira e deu uma porrada no velho, passou um mês no Degase, passou um ano tendo aula de educação moral e cívica, sei lá, que tipo de punição esses garotos têm hoje, né? E aí você liberou ele se deu bem. Pois é. Eu acho que o pessoal não sabe que no Brasil a pena máxima que você pode dar pra um adolescente, por mais vil seja o crime que ele cometa, ele pode matar 20 pessoas no Comando Vermelho, 3 anos. 3 anos. Então, pro Comando Vermelho tem um baita incentivo que é, cara, eu tenho os meus soldados mirins e os meus soldados adultos. O soldado mirim, eu posso botar ele pra fazer qualquer coisa, as coisas mais ousadas, que se ele ficar preso vai ser no máximo 3 aninhos, diferente do adulto, que apesar da pena ser até baixa, né? Ele fica preso por mais tempo. Se for um homicídio qualificado, pega 24 anos, esse tipo de coisa, né? E a própria estrutura do crime organizado já tá meio que moldada para poder conduzir, né? Dar meio que uma progressão de carreira para esse garoto que tá disposto a fazer esse trade-off. Então, é a ideia do vapor, né? Do garoto que sinaliza, né? Ficar lá no Walkman avisando, os caras estão passando e tal.
você vai meio que ajudando, meio que formando ele e se aproveitando também do status privilegiado, né? Então, o garoto que é aviãozinho é um traficante, né? Hoje ele não somente seria preso, né? Dependendo da quantidade de droga que ele tá portando, o STF descriminalizou. Mas, de qualquer forma, né? Você tinha um benefício ali da idade, então o garoto tinha mais liberdade para poder operar tráfico de droga no asfalto. Boa, então sua prioridade número 1, acho perfeitamente adequado, sendo carioca do Rio de Janeiro, é segurança pública. Qual é a sua segunda prioridade? Lei e ordem. Encaixa bastante também com segurança pública, mas é um tema um pouco diferente, né? A gente está falando sobre pichação, sujeira, morador de rua, ambulante. Uma agenda de ordenar a cidade mesmo, né? E isso entra até em trânsito também, tá? Então é assim, por exemplo, uma coisa anedótica do Rio de Janeiro, mas assim, as motos mudaram completamente a dinâmica de existir na cidade do Rio de Janeiro. É muita gente na contramão, muita gente furando sinal, é muita gente fazendo barbaridade, né? Bicicleta elétrica também, alta taxa de acidentes, etc. Então, assim, a cidade mudou um pouco, né? O nosso perfil mudou um pouco e a gente precisa adequar agora todas as coisas, né? Não é mais uma sociedade onde todo mundo tem um carrinho e tal. A gente precisa, enfim, trazer para a cidade inteira uma agenda de ordem, né? E organização. E muita gente vai pensar que esse tipo de tema, isso é do vereador, né? O vereador é meio que o zelador, é o síndico do bairro. É o subprefeito. Pois é, mas não, essas coisas não são resolvidas por conta de leis federais. Então, sim, estrito senso, a capacidade de atuar, né? Exercer ali o acompanhamento dia a dia de um bairro é feito mesmo pela prefeitura e pela, enfim, atividade política municipal. Mas as coisas não têm eficácia por causa de temáticas federais. Então, um problema que, na minha opinião, é simples da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, hoje, tem 8 mil moradores de rua. Em tese, daria para internar todo mundo no Salgado Filho, né? Sei lá, você vai construir mais uma ala e você poder colocar todo mundo numa maca, todo mundo sendo atendido, né? Todo mundo sendo tratado, ou para esquizofrenia ou dependência química grave, e resolver esse problema em, assim, sei lá, 2 anos. Ter o Rio de Janeiro sem moradores de rua. Exato, né? Você poderia zerar morador de rua no Rio de Janeiro em 2 anos, em tese. Se você tivesse, enfim, se não tivesse nenhum nó legal, nenhum percalço legal por detrás. Então, para mim é simples. Por que isso não acontece? Porque juridicamente você não tem opção, né? Você não tem a autoridade para internar alguém compulsoriamente. Então, desses 8 mil moradores de rua, a maioria absoluta deles, assim, quase 90%, beirolando 80%, 90% deles, tá nesses casos. Ou dependência química grave, que é o cara sem arbítrio já, cracudo, né? No linguajar popular, o cracudo. Ou então é o cara com doença mental grave. Então também não tem capacidade de garantir a própria existência, né? A própria vida, né? A boa vida, pelo menos. Então, é um nó. Esse cara não consegue se internar, esse cara não consegue tomar conta dele mesmo, e eu não consigo fazer nada por ele também da mesma forma, por conta de uma concepção legal. Então, assim, isso para mim é um destrave, assim, uma legislação simples, que também tem que passar para Brasília pra gente poder fazer esse trabalho de zeladoria de cuidado, assim. Eu acho que tem até um eixo humano por detrás disso, né? Eu acho que é desmoralizante pro morador de rua viver como ele vive, e para mim, que quero desfrutar do espaço público como cidadão. Então, assim, eu gosto muito de história. Tô sempre andando pelos pedaços históricos do Rio de Janeiro. Tem lá, cara, Teatro Municipal, lindo, maravilhoso. Cara, uma joia, né? Um motivo de orgulho pro nosso povo. E ao lado tem um senhor cagando na rua. Vou colocar da forma bem chula. Isso desmoraliza a mim e a ele, entendeu? É lose-lose situation. Se eu pudesse só pegar ele e falar, cara, o que houve? Esquizofrenia ou crack? Crack. Beleza, esse carro. Esquizofrenia. É naquele carro. E a gente pega e trata ele. Né? A cidade melhora como um todo. A gente reabilita várias áreas, várias zonas que estão degradadas por um problema que é relativamente simples. Né? É pegar e dar o tratamento humano pro cara. Não tem nada de higienismo nisso. Né? Não tem nada de higienista. Tô pensando na dignidade dele e na minha. Sabe? Então você é a favor da internação compulsória? Isso aí, idealmente, day one, assim, em Brasília. Isso pra mim é coisas intoleráveis do Brasil. A gente não conseguir não ter uma solução pra isso, porque tem um debate de direitos. Esse ponto eu não quero debater, entendeu? Eu quero que tenha uma solução legal, razoável pra todo mundo, entendeu? Boa. Então, o seu primeiro ponto você falou que era segurança, o segundo é ordem pública e a terceira é independência da Guanabara. Exato. Essa é uma pauta um pouco mais extravagante, né? Mas eu acho que faz muito sentido pensando na formatação política do Rio de Janeiro e o processo histórico que culminou também na fusão desses 2 estados, né? Então, o Rio hoje é o estado mais funcional da federação. Acho que não existe objeção possível a isso, né? São 7 governadores presos ou afastados. Basicamente todos os últimos, né? Todos desde 88.
Então ele não funciona, politicamente ele não funciona. É um dos poucos que teve o privilégio de ter uma intervenção federal, tipo assim, cara, você tá perdendo o controle, tá em recuperação, regime de recuperação judicial, então, enfim, quer dizer, tá em regime de recuperação, né, das contas públicas, tá falido, o Estado meio falido. Então é um Estado que claramente não funciona. E aí você precisa começar a entender por que ele não funciona. Pois é, né, porque o Rio de Janeiro, um Estado rico, tem sempre teve empresas privadas, empresas públicas, tem, sei lá, 7 universidades federais, assim, era pra ser um lugar maravilhoso, riquíssimo. 90% do petróleo brasileiro tá na costa fluminense, então assim, era pra ser Dubai, Abu Dhabi, né? Mas é o estado mais disfuncional da federação. Por quê? Aí você começa a pensar, o que o Rio de Janeiro fez que ninguém mais fez, né? Ele é o único estado que juntou, todos os outros separaram, né? São todas emancipações, mas não tem nenhuma fusão. Aí você começa... fundiu, que loucura, eram 2 estados. Aí fundiu em 75, pela ditadura militar, num pacote de reformas do Geisel para trazer mais sustentação política para o regime. Então você tem ali, logo depois, a criação de 2 estados, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Você tem o senador biônico. Todos os estados ganham mais um senador, que favorece muito a Arena, que tinha o controle da maior parte desses estados do Norte e Nordeste, né, que são mais numerosos, são desde sempre, basicamente. Então, você aumenta a sustentação da Arena. E aí ele percebe onde é o epicentro da rejeição ao meu governo. Rio de Janeiro, cidade. Né? O MDB controlava a Guanabara e controlava o Rio também, né, que seria o resto do estado. E aí ele fala, vou tirar 3 senadores de oposição e um governador. Então ele propõe a fusão, e na época isso tem objeções dos 2 lados, né? O pessoal do interior fala, esses cariocas vão chegar aqui, a gente é diferente, né? O pessoal é mais interiorano, mais provinciano, né? Mais conservador. E o Rio de Janeiro tem essa coisa meio, na tua cara, né? Meio cosmopolita, internacional. Então os 2 ficaram meio hesitantes de se misturarem, mas, enfim, no fim das contas... Isso foi forçado, né? Porque você tinha uma lei que requeria um plebiscito popular para poder fazer essa junção. O Geisel suspende e aí passa isso pela Câmara Legislativa a toque de caixa. A base dele era gigantesca, né? Um bando de estados do Nordeste e do Norte, boa parte do Sul também. Bem ou mal, o Geisel era ditador, né? Se ele quisesse mesmo, ele podia só forçar. Exato, né? E, enfim, no fim das contas, ele ainda fez ali um mumble-jumble jurídico para poder validar, né, constitucionalmente a decisão. Mas é uma decisão injusta e autocrática. Né? Isso, para mim, é o início de quando começa a dar tudo errado. No momento que a gente perdeu o estado de capital, no jargão jovem, dava para tancar. Né? O Rio de Janeiro poderia criar uma nova vocação, um novo caminho para o desenvolvimento. O petróleo ia aparecer logo depois. O Rio de Janeiro retinha muito da tua arrecadação dentro dele mesmo. Então, um período de muitas obras. Né? Período do estado da Guanabara, a gente reforma a cidade inteira, cara. Ponte de Niterói, Aterro do Flamengo, expansão da Praia de Copacabana. Boa parte das vias, né, que hoje em dia atravessa a cidade também é construída ao longo dos anos 60. Eu acho que daria para funcionar. Mas a partir do momento que fundiu, eu acho que aí começa a disfuncionalidade política. Então, e é visível até hoje, né? A política do município e a política do estado são tão diferentes, completamente diferentes. E, de novo, cara, eu adoro o interior do estado do Rio. Como um cara que nasceu no interior do estado do Rio. Nasci em Paracambi. Mas claramente as coisas mudam muito. Eu acho que região metropolitana tem uma coisa comum mesmo aí. Né? O carioquismo, ele se expandiu, ele vai realmente até, sei lá, Itaboraí, Itaguaí, e aí vai beirolando ali a região serrana. Mas, por exemplo, indo para Paracambi já, subiu a serra, já é meio que outra coisa. Não é um mineiro, mas também não é um carioca mais, entendeu? Então tem uma identidade fluminense que tá meio perdida, assim, dispersa, mas que não bate com a da cidade. Eu acho que nisso nem reside o problema, isso é só curiosidade. Mas a questão é como cidade e estado funcionam um contra o outro, né? Então você tem 2 forças políticas que são quase equânimes, né? Populacionalmente, em quantidade de votos mesmo, mas tem perfis de votação completamente diferentes. Então, assim, o PSOL é gigante no Rio, mas ele inexiste em qualquer outro município do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Não porque sorte, enfim, curiosidade, fun fact sobre o Rio. Não, é porque o perfil da cidade do Rio de Janeiro é muito diferente do interior. E você consegue observar isso nas votações para governador também. Então, sei lá, as frustrações do Eduardo Paes são justamente de nunca ter conseguido, com um jeito carioca dele, adentrar o interior. E o interior se organiza de uma forma que é muito ruim para o estado também, né? A tal política de prefeito. Então, um governador precisa, através de uma secretaria de obras, secretaria de cidade, empreender uma série de obrinhas, né, aqui e ali, para conseguir resgatar esse apoio desses prefeitos que têm alta taxa de controle sobre o eleitorado municipal. Então, às vezes, você vai até... Eu tô com esse dado fresco na cabeça. Você vai numa cidade média do Rio de Janeiro, as maiores. Volta Redonda.
Tem classe média, tem elite, o PIB per capita é bem alto. Aí você fala, pô, aqui tem debate político. Não tem, né? Assim, é o mesmo prefeito já está no 6º mandato, né? Então, é reeleito no primeiro turno. Então, esse cara ele tem um controle muito grande do eleitorado e aí ele usa isso como uma forma de barganha para conseguir essas obras que, da mesma forma, também fortalece a hegemonia que ele tem no seu próprio eleitorado. Então, tem um ciclo não virtuoso no interior que aplaca, né, que vai em contato contra a forma que a política acontece no Rio. Não vou dizer que obra não é importante no Rio, é importante também, mas funciona de outra forma por ser um município só. Tem oposição organizada e tal. Então a sua ideia é que o estado da Guanabara volte a existir e o estado do Rio de Janeiro seja o povo fluminense, basicamente. Exato. E eu acho que seria bom para os dois, na medida que não iam ser vetores em sentido contrário, né? Eu acho que muito do problema é que o Rio de Janeiro é um cabo de guerra. Política no Rio de Janeiro é um cabo de guerra. Se você puxar muito um lado capital e o outro lado interior, né? Mas, sobretudo, por que eu acho que Rio de Janeiro a Guanabara deveria ser recriada? Porque eu acho que seria uma forma de potencializar a parte boa do Rio, né? O potencial do Rio. Então, e aí, de novo, eu não tenho nem apego ao branding Guanabara. Eu acho que isso meio que já pode ter um cheiro de naftalina para alguns. Eu gosto, mas pode ter um cheiro de naftalina para alguns de vocês. Mas é a ideia de que o litoral do Brasil está sendo negligenciado a partir do momento em que a gente optou por marchar para o oeste. Então, hoje a gente fala muito de agro, fala muito de São Paulo. Isso já representa um movimento de interiorização do capital humano e econômico do nosso país. E aí, dessa forma, as cidades litorâneas, de forma geral, tá? Eu estou puxando sardinha para o Rio porque moro aqui, mano. Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém, cidades do litoral brasileiro, elas têm problemas crônicos que elas não conseguem resolver porque elas não têm muito mais o que fazer, entendeu? Então fica dessa dependência desse eixo serviços, turismo, né? Uma coisa meio assim, que não resolve a vida de ninguém. Então eu acho que um Rio de Janeiro, ou Guanabara, melhor dizendo, com autonomia administrativa, tomando conta da própria segurança, retendo dentro de si os próprios impostos, talvez com um modelo de tributação especial, né? Meio facilitar uma coisa meio Zé chinesa, né? Poderia desbloquear um potencial de capital humano absurdo que tem aqui, sabe? Por exemplo, boa parte das inovações, né, ou das coisas que a gente considera ótimas no Brasil hoje, saem do Rio. Mas são feitas por cariocas, né? Melhor dizendo. Então, assim, para a galera do mercado financeiro, boa parte dos grandes banqueiros, né, da história recente do Brasil são cariocas, né? A galera do Garantia, o pessoal da XP, né? São coisas criadas no Rio, que hoje estão em São Paulo. Então, o Rio já foi sede da Bolsa, já não é mais. Até os anos 60, Rio e São Paulo tinham a mesma população, tinham o mesmo impacto no PIB industrial brasileiro. Então você vê como as coisas descasaram e o Rio foi ficando para trás. Eu acho que isso é ruim, a notícia ruim para o litoral inteiro do Brasil. E aí eu acho que, como um ente administrativo especial, pode ser Estado, mas pode ser uma coisa diferente, uma cidade-Estado, mas porque, enfim, como preferido, sobre isso eu não tenho muita rigidez. A gente poderia fazer o Rio de Janeiro, cara, viver uma nova era de ouro, assim. E acho que é importante em termos de país, cara. Se você olha o Rio de Janeiro é o segundo ativo mais valioso do Brasil. Eu argumentaria que talvez seja o primeiro, mas é o segundo, com certeza, se você olhar em termos estritamente econômicos. E as pessoas conhecem o Brasil através do Rio, via de regra. Mas assim, não é nem 90%, é 95% do gringo consome a marca Rio, ou consome carioca, antes de consumir qualquer coisa. Então, raros, né? E o que eu quero dizer com isso é que as pessoas não se apaixonam pelo Rio pelo Brasil, através de Goiânia, ou através de Natal. Pode chegar lá, tem coisa muito boa, mas o cara vai passar pelo Rio primeiro. Então, um Rio que impressiona, que chama atenção, que é global, enfim, que se destaca de verdade, é excelente pro Brasil, né? A gente tá dando aquele cartão de visita. Primeira impressão é que fica. Então, cara, uau, impressionante. Uou, isso foi uma experiência absurda. E aí o cara vai pra dentro, se apaixona e tal. O Rio é meio síntese também, entendeu? Então acho que facilita. O cara quer acessar um pouco da cultura nordestina aqui no Rio, ele consegue as coisas que são próprias da cidade, que seria uma identidade mais nacional lá do centro, tem coisa gaúcha, tem coisa de tudo. No Rio de Janeiro tem tudo. Então, desbloqueia o potencial do Rio, apresenta o Rio pro mundo e o mundo pro Rio e deixa as coisas acontecerem naturalmente. Eu acho que vai ser muito bom para uma agenda inteira de litoral. E acho que o Rio poderia, inclusive, preencher um espaço parecido com grandes metrópoles mundiais. Então, Singapura, Dubai, Nova York, são cidades, são hubs de economia, de tecnologia, de negócios, estão no litoral,
tem essa vocação cosmopolita, ou então inventaram essa vocação cosmopolita, né? Dubai nunca teve essa vocação para ser uma cidade do mundo, era uma vila de pescadores. Eles conseguiram fazer valer. O Rio já tem a vocação, tem a estrutura, chama atenção já é como marca. Então, assim, nesse espaço meio que Atlântico Sul, não tem ninguém, cara. O Rio vai disputar com quem? Kinshasa, no Congo, eu nem sei se é uma cidade litorânea, entendeu? Mas Lagos, na Nigéria, não tem comparação, né? Ou Joanesburgo, sei lá, Cidade do Cabo. Nós somos muito maiores, muito mais importantes, com muito mais história, muito mais peso mesmo. Então acho que poderia ser meio que essa referência regional, até latino-americana, cara, se você parar pra pensar. Rio é uma coisa fantástica, as pessoas se apaixonam. Poucas cidades no mundo fazem as pessoas se apaixonarem por ela, né? E aí, pro pessoal do interior do estado pode estar, pô, que isso, cara? Poxa, mas eu gosto do Rio de Janeiro também, você vai me separar, vai me deixar preso com o Cláudio Castro aqui, entendeu? Cara, desculpa, pessoal, mas não é exatamente isso, porque eu acho que coisas boas transbordam, entendeu? Então, o Rio tá vivendo abaixo do potencial dele, é ruim para todo mundo. Então, em termos econômicos, mesmo a gente oferece menos oportunidade, ou em termos de serviço que a gente pode fornecer para as populações adjacentes ao Rio de Janeiro. É abaixo também, entendeu? Então, eu sei que o pessoal da Baixada, né, a região metropolitana, muitas vezes vem ser atendido no Rio de Janeiro, ou então se desloca para o Rio de Janeiro para trabalhar. Nisso aí, não tem o menor problema. Nova York lida com o mesmo desafio. Você faz ali o Buenos Aires também, excelente exemplo, tá? Talvez até melhor, a cidade autônoma de Buenos Aires. Você faz ali um consórcio interestadual e coloca as coisas para operar. Na dinâmica de quem é atendido diretamente pelo Rio não muda nada. Agora, litoral. Claro que Guanabara, quer dizer, interior do Rio, né? Beleza. Claro que Guanabara é um sonho, eu acho que é um projeto que a nível nacional precisa acontecer. Mas claramente tem coisas no interior do Rio que eu também quero lutar para desenvolver. E para mim, nesse primeiro momento, não muda em nada, né? Então assim, Volta Redonda, fui lá, tem um claro potencial. Norte Fluminense, eu conheço muito bem porque eu trabalhei lá, todo o potencial petroleiro, tem muita coisa pra gente desbloquear. Costa Verde, né, região dos lagos, tem coisas que podem ser feitas pelo Rio inteiro para levar essa agenda de prosperidade. No fundo é isso que eu quero. Eu quero um Brasil mais próspero, que começa pelo Rio, mas um Brasil mais próspero no geral. Então, tem muitas coisas de vocação e investimento, que é naquela região industrial ali, Porto Real e Porto Real, Resende, Volta Redonda, né? Meio que você tem um eixo industrial fluminense. Tem muita coisa que pode ser feita para isso, para alavancar isso. Em termos de infraestrutura, toda essa parte de Norte Fluminense, petróleo, né? Tem, assim, cara, um bracinho de ferrovia descendo do Espírito Santo até Campos do Goytacazes ia mudar completamente o cenário ali. 2 gasodutos, Maricá, Campos dos Goytacazes também ia mudar completamente a dinâmica de petróleo. Então eu quero lutar por essas coisas também, né? Enquanto elas estiverem sob a minha alçada. Se eventualmente Guanabara sair, ótimo. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, tá? Eu acho que poucas pessoas vão resistir à tentação de morar no Rio de Janeiro se a gente conseguir. Mas enquanto isso eu quero lutar pelo interior do estado. É de onde eu venho, né, cara? No fim das contas. Eu acho que a ideia de que se você separar a cidade do Rio de Janeiro e o estado, e aí cada um, ao invés de gastar energia em brigar com o outro, gastar energia em se desenvolver, total, tem um potencial absurdo, né? Porque não é como se... Nossa, o Cláudio Castro, ele foi um prefeito ruim pra cidade. Óbvio, ele foi um prefeito péssimo pra cidade. Governador. Um governador, exato. Mas... Cara, é isso que você tá falando. Tem muita coisa de infra, de indústria que podia ter desenvolvido que não é. Cara, eu acho que todo carioca fluminense, quando pega a estrada e vai do Rio de Janeiro pra São Paulo, você atravessa a fronteira estadual e vira outra coisa. A infraestrutura fica muito melhor. A estrada em São Paulo é muito melhor do que aqui no Rio. E nas margens da estrada tem indústria, coisa que aqui você vê esqueleto de indústria antiga. E, pelo amor de Deus, né? Daria pra fazer isso no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o estado do Rio de Janeiro tem um potencial de ser tão bem gerido quanto o Espírito Santo só que ainda com um charme maior, porque o estado do Rio de Janeiro também é um lugar extremamente charmoso. Mais recurso, né, cara? Tem muita cidade, assim, que tem vocação para as pessoas conhecerem também, né? Cara, lugares maravilhosos mesmo, assim. Então, eu acho que toda a região serrana do Rio é coisa... Cara, coisa raríssima, assim, só bom de ficar, o clima é bom, é tudo bonito, tem comida boa, tem tudo. Costa Verde também, único, né? Tá inserido ali um pouco com o litoral norte de São Paulo e tal, mas a gente tem, sei lá, Paraty. Cara, Paraty eu acho sem clubismo nenhum, porque eu não tenho ligação nenhuma, mas acho que é uma das grandes cidades do Brasil, assim, lugar de conhecer. Ouro Preto, mas na Costa Verde, cara, é maravilhoso. Então, você diria que esses são os principais pontos da pré-campanha? Acho que ficou bem consolidado. Tem mais coisa, né? Mas tem mais coisa. Esse é o eixo central. Pessoal, então se vocês tiverem dúvida de economia, sei lá, visão pra saúde, educação, façam comentários. Se vocês gostarem, a gente pode fazer outro vídeo desses. E, cara, palavras finais, dá uma visão aí sobre, cara, Rio de Janeiro pra galera. Cara, essa campanha, ela é sobretudo pro garoto jovem,
Esse é o público-alvo. E acho que é quem vai carregar a gente até o deserto em Brasília. Mas é o garoto jovem que sabe que não vai ter ou não teve as mesmas oportunidades que o pai e que o avô dele. Ele sabe que ele precisa trabalhar muito mais para receber muito menos e que as coisas estão mais difíceis e as coisas são injustas hoje. Justamente porque o Brasil, o Rio de Janeiro, principalmente, não entrega as oportunidades necessárias. Então é em você que eu estou pensando, é por você que eu quero brigar. Por um Brasil com mais oportunidade, com mais segurança, para você poder ter a sua casa, ter o seu carro, criar a sua família. Isso é sobretudo mesmo, o que me motiva a estar nessa briga, né? Me expor dessa forma, participar do jogo político. E que sirva de símbolo para nós, né? Essas imagens do Rio de Janeiro que já foi, as coisas que ficaram aqui, que foram construídas por outros homens em momentos melhores. Não quero que você vá ao teatro mesmo e fale assim, cara, que tipo de sociedade existiu ao ponto da gente construir um teatro que o teto é de ouro, né? Ou então ele é folheado a louro. E por que nada no meu tempo é construído? Eu quero que você pense, medite profundamente sobre isso. E eu quero que você participe também, né? Eu quero que você faça parte dessa mudança, se motive. A gente vai precisar de mais gente. E eu não estou falando só de pré-campanha, campanha no geral, mas liderança, gente que está disposta a sacrificar as coisas da própria vida para poder participar de uma coisa maior pelo Rio, né? Pela nossa geração, pelas nossas conquistas e as coisas que a gente quer fazer, que a gente sente que merece fazer. O que tomaram da gente e a gente vai pegar de volta. É acima de tudo isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.